Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Tiago Diniz Santos, que é professor pelo Instituto Federal do Maranhão e tem uma pesquisa sobre um filósofo brasileiro, que é o Vicente Ferreira da Silva. É um filósofo com uma obra muito interessante, abordando vários temas, infelizmente pouco conhecido aqui entre nós, né? Então, vai ser uma oportunidade para quem tiver interesse na filosofia feita no Brasil, também conhecer melhor os nossos expoentes, né? Filósofo contemporâneo do século XX, já falecido. Eu vou perguntar para o Tiago como é que foi chegar nesse autor, né? Se teve dificuldade em encontrar alguém que o orientasse e tal, e a gente vai conversando. Vou querer saber também da pesquisa do Tiago. E obrigado pela presença e boa tarde. Boa tarde, Caio. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, tá? Quero dizer que eu já era inscrito no canal, já acompanhava, tá? E agora tendo a oportunidade de participar aqui, é muito bom, né? Tantas pessoas interessantes e trabalhos interessantes que já passaram, tá? E falar aqui sobre o Vicente Ferreira da Silva não chega a ser tão difícil, né? Pelos anos de dedicação, né? Estudando, porque ele foi tema da minha dissertação de mestrado. E assim, Caio, o meu contato com o Vicente, na verdade, assim, o Vicente para mim foi um achado, né? Eu venho há um tempo desenvolvendo um projeto, né, de ideias próprias, e eu estava querendo um autor, um filósofo que pudesse assim me oferecer uma plataforma sólida com quem eu pudesse dialogar. E eu pensei a nível de mestrado esse autor. E aí eu pesquisando pela internet alguém que abordasse, que trabalhasse ali nessa fronteira entre mito e filosofia, porque esse meu projeto pessoal, ele se trata de uma teorização sobre a origem dos saberes, né? Uma espécie de trilogia entre religião, arte e filosofia. E aí eu tive a felicidade de encontrar o Vicente, certo? Foi um artigo sobre o Vicente Ferreira da Silva, um artigo de um pensador português, ainda vivo, né? Talvez uma das principais referências fora do Brasil sobre o Vicente Ferreira da Silva, que é o Brás Teixeira. E aí, para o meu espanto, Caio, eu me deparei com um autor muito profundo, né? Eu não imaginava aqui que dentro das nossas portas, dentro das nossas fronteiras, tivesse um autor com a densidade do Vicente Ferreira da Silva. E a coisa ficou compulsiva daí para frente, tratei de adquirir as obras completas do Vicente de imediato, e já emendei essa intenção aí no projeto de mestrado, aqui também pela Federal do Maranhão, com o tema a ressignificação do mito, né, da mitologia, no pensamento do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva. E aí, Caio, eu tive a oportunidade, né, a felicidade de ser orientado pela professora Zilmara, né, que inclusive já esteve aí no seu canal. A professora Zilmara topou o desafio de me orientar, certo? Uma coisa que não é simples, né? Às vezes os orientadores têm medo de encarar autores novos. Como a Zilmara já tinha me orientado antes na graduação de filosofia, então eu já me conhecia de certa forma, já conhecia meu trabalho, e isso acredito que colaborou. A Zilmara fez uma excelente orientação, ela me colocou diante das pessoas certas, ela deu uma atenção e colocou questionamentos importantes que foi dando rumo ao meu trabalho. Então, foi muito bem-vinda. Também contou na banca com a presença da professora Márcia Mani, que é da área da literatura, que também contribuiu bastante, já que o Vicente também dialoga muito com a literatura, muito com a arte. Ela deu importantes contribuições.
E também, como convidado, né, e autoridade no assunto, o Rodrigo Petrônio, né, que também já esteve no seu canal, tá? E eu não sei se você sabe, mas o Rodrigo, ele é o organizador das obras completas do Vicente Ferreira, certo? Que foi lançado em 2009, 2010 pela E-Realizações, certo? Fez também um belíssimo trabalho, assim, que já está tendo reações muito boas, né, de trabalhos, inclusive, fora do país, já sobre o Vicente. Então, o Rodrigo, ele brindou meu trabalho, né, com a autoridade dele no assunto, com contribuições mesmo importantíssimas, né. E aí, esse foi a minha dissertação, esse foi o meu contato, né, inicial com o Vicente, e de lá para cá, foi o que? Ano de 2019, eu apresentei a dissertação, não faz muito tempo. Eu já tenho desenvolvido alguns artigos, né, que estão aí no gatilho, já em fase, né, de submeter para publicação, tá? Então, assim, esse foi o meu contato inicial com o Vicente. Conta um pouco como que a obra dele se divide, os períodos e tal. Tem a obra completa, agora como é que está dividida essa obra? Olha, Caio, assim, antes de entrar nesse ponto, tem algo assim que eu acho que é importante eu falar aqui de início, que tem duas coisas que são muito marcantes, eu acho que na leitura do Vicente, eu digo isso da minha experiência de leitura, e também de outros colegas que compartilham da mesma ideia. Eu acho que dois pontos são muito fundamentais. O primeiro é a raridade filosófica do Vicente, essa vocação filosófica. Isso chama muita atenção, né? E a outra é a morte prematura do Vicente. Vicente, ele foi vítima de um trágico acidente, né, de automóvel em 1963, ainda com 47 anos de idade. Então, isso deixou um silêncio instigante assim na obra, né? No que poderia vir pela frente, né? Diante de tudo que ele já tinha publicado até então, tá? E aí, quando a gente fala, né, desses aspectos, o Vicente, as décadas, né, o período produtivo do Vicente se deu nas décadas de 40, 50 e 60. Esse período que cobre toda a obra, né, completa do Vicente Ferreira da Silva. E assim, o Vicente, ele é um autor, ele é um filósofo fásico, certo? Assim como as suas principais referências, que é o Martin Heidegger e o Friedrich Schelling. O Vicente também é fásico. Ele passou aí por 3 fases, a trajetória dele, tá? A primeira fase, né, o primeiro ciclo, foi um período lógico, né? Vicente começou a sua trajetória com um interesse assim, vertiginoso pela lógica, tá? E diga-se de passagem, ele foi pioneiro, né? Ele foi pioneiro nessa área, tá? E nas outras também, nos outros ciclos, nós vamos perceber que ele esteve nas vanguardas aí de desbravar determinados autores no Brasil. Assim, no que diz respeito a essa primeira fase, Caio, o Vicente ele tem uma obra chamada Elementos da Lógica Matemática, tá? Possivelmente primeiro trabalho consistente mesmo de lógica aqui no Brasil, tá? E essa obra lhe rendeu a assistência de um importante lógico, né, norte-americano da Universidade de Harvard, que esteve aqui no Brasil na década de 40, certo? E Vicente foi convidado para ser assistente, que é o Van Quine, né? E o Van Quine, inclusive, escreve, né, sobre o Vicente e fala, né, do brilhantismo, da contribuição que ele deu para essa companhia, né, enquanto o Van Quine esteve em São Paulo, né. Assim, aí um ponto importante é a gente se perguntar qual era a intenção de Vicente, por que esse interesse, por que ele começa com a lógica,
sendo que depois ele vai passar para fases que aparentemente, né, não parecem ter muito a ver, né, mas, no fundo, há um fio condutor entre essas fases do Vicente Ferreira. Não se trata aí de mudanças bruscas, né, de ciclo para ciclo. Tem um amigo do Vicente que ele tem um artigo, né, sobre o Vicente, foi talvez o amigo mais antigo, mais confidencial do Vicente, que se chama Milton Vargas, que foi também um intelectual de grande porte, certo? Humanista, uma espécie de erudito, tá? Que nesse artigo ele fala dessa pretensão, né, do porquê que o Vicente começou a sua trajetória pelo mundo da lógica. E ele diz que não era simplesmente uma questão de obter clareza, certo? Aquilo que a lógica propicia, né, para os seus investigadores, para os seus pesquisadores, mas era mais do que isso. Ele fala que o objetivo de Vicente era se familiarizar com os pressupostos da cultura ocidental, né, com o intuito de desconstruir os pressupostos metafísicos dessa cultura ocidental. Então, assim, é muito interessante esse planejamento que acaba tendo um caráter estratégico de um autor que decide começar a estudar um ponto, obviamente que por interesse, né? Ninguém consegue estudar muito tempo algo sem interesse, mas fitando, visando o que ele queria lá na frente. O objetivo de Vicente estudar lógica não era pela lógica mesma, né? Não era lógica pela lógica, mas era no intuito de possibilitar uma base sólida, se familiarizar com essa cultura ocidental, a qual ele tanto elogia, ele se inspira em filósofos ocidentais, mas também sem perder de vista suas raízes tropicais e brasileira. Então, no fundo, Vicente queria ruir, certo? O que já estava sendo ruído no período dele, que esses pressupostos metafísicos. Ele não demora muito nessa fase, essa obra Elementos da Lógica Matemática, né, que se trata aí de um trabalho de lógica matemática, também chamado de lógica simbólica. Esse trabalho foi escrito em 1940, né? E aí o que acontece? Vicente ele se familiariza com todos esses autores, né, que fazem parte dessa virada linguística, dessa filosofia analítica, certo? Passa aí por Wittgenstein, Whitehead, o próprio Russell, né, também, esses autores desse ciclo todo, ele se familiariza, ele promove um diálogo muito interessante, mas esse período, Caio, ele não demora muito, né? 1948 é basicamente o período em que Vicente ele entra em contato com os filósofos alemães, tá? Nesse caso, em especial, o Edmund Husserl, o próprio Hegel, né, que é um pouco anterior, e o Heidegger. Tá? Esse contato com a filosofia alemã, ele vai promover aí uma guinada, né, uma passagem para o segundo ciclo, que já vai ser aí um ciclo fenomenológico, existencial, né? E aí é curioso, né, que, inclusive, acabando que seguindo o mesmo caminho do próprio Husserl, né, que era matemático, lidava diretamente com lógica, mas depois acaba aí fundando um método muito fértil, né, em filosofia, que é a fenomenologia. Então, acaba sendo um caminho muito parecido, né, com o de Russell, e nesse caso, não é que Vicente passou a ter interesses assim repentinos, tá? Por questões fenomenológicas, existenciais, conscienciológicas. Não.
Isso já fazia parte dos estudos de Vicente desde então. Certo? A questão desse ponto de partida inicial pela lógica, como eu disse ainda há pouco, era muito mais uma questão de coerência mesmo epistemológica de um autor que parecia estar muito comprometido com um projeto filosófico, que sabia onde queria chegar, né? E aí, né, como a própria nomenclatura desse ciclo assim diz, né, ciclo fenomenológico, Vicente, ele vai mergulhar nessas questões, tá? E uma obra paradigmática de Vicente nesse período se chama Dialética das Consciências. Foi um belíssimo ensaio que ele escreveu no ano de 1950, tá? E que já deixa assim muito claro, muito visível, Caio, essa singularidade do Vicente. Isso é um ponto muito curioso, porque desde os primeiros artigos do Vicente, lá de 1940, seja falando de Platão, seja falando de Novaes, enfim, de Novales, a gente percebe que Vicente nunca se detinha para falar somente sobre o autor. Parece que ele tinha uma instigação singular de sempre concluir seus textos com um contributo, né, com uma visão que acabava transgredindo ali com os autores. Era uma coisa do espírito mesmo de escritor do Vicente, isso desde sempre, né? E isso já vinha prometendo algo muito bem mais acabado pela frente, que no caso é essas Dialética das Consciências. É um livro, tá, muito interessante, onde a gente percebe ali um trabalho de visão própria, de singularidade muito nítido. Em linhas gerais, essa obra, ela, como diz o nome, ela se trata de uma dialética entre as consciências. Tá? E aí, ao falar dialética, o nome do Hegel é importantíssimo, é fundamental nessa obra. Tem uma perspectiva pautada em Hegel, tá? Só que, obviamente, essa relação dialética, ela não é simplesmente, ela não se dá tão somente entre as consciências, porque isso poderia recair em algo muito abstrato, de consciência para consciência, mas dessa relação da consciência com o mundo e com as consciências. Tá? E nessa última, né, na relação entre as consciências, é que essa obra se pauta. Qual a ideia, assim? A ideia geral é essa formação da identidade do indivíduo. Como que o indivíduo forma a sua identidade a partir dessa relação entre o eu e o outro, entre esse contato interconsciencial ou conscienciológico, tá? E onde é que é o ponto? Né? Aí ele traz muitos autores para o diálogo, né, esse diálogo da consciência. Além dos três que eu já mencionei, aparece o Sartre, aparece o Kierkegaard e muitos outros. Né? Só que o ponto que ele acrescenta, e é interessante nessa dialética das consciências, é que, como eu disse, ela não ficou, né? Ela não ficou apenas numa relação abstrata de consciência para consciência. O Vicente ele vai acabar encarando o indivíduo dentro de uma perspectiva existencial. Então, aí é um ponto interessante, é um ponto de contribuição pessoal do Vicente. Ele faz um cruzamento entre fenomenologia e existencialidade, certo? Mostrando que nessa relação, né, de consciência para com consciência, é que se dá esse reconhecimento do indivíduo. Só que tudo dentro de um plano particular e concreto da existência. Né? Então, esse núcleo é feito de uma maneira elaborativa, assim, realmente muito interessante. Né? E é uma obra que também ela chama muita atenção pela beleza dela. Né? Vicente era um ensaísta, tá? Portanto, um autor pouco sistemático. Fazer um trabalho de dissertação ou um artigo sobre Vicente é um desafio, porque
Vicente escreve ensaio sobre ensaio, e a nossa tarefa como um leitor é de, em meio a essa dispersão, tentar dar um certo rumo, né, a essa multiplicidade. Falando em Dialética das Consciências, Caio, essa obra, a propósito, ela foi objeto da tese, né, de Vicente para o concurso da Cátedra de Filosofia da USP em 1950. Um episódio aí muito citado, né, pelos historiadores da filosofia aqui no Brasil, né, porque ele guarda uma certa polêmica, ele tem uma certa polêmica, uma querela que acontece, e, além do mais, ele é muito simbólico, assim, para dar uma espécie de radiografia da situação do pensamento brasileiro, da filosofia no Brasil. É um período muito interessante. Então, em 1950, teve esse concurso para a USP, me parece que foi o primeiro concurso mesmo, oficial, né, onde se abriu o edital direitinho. E aí teve alguns candidatos, dentre eles, né, os dois principais no sentido porque foi em torno destes dois candidatos que teve uma certa celeuma, né, a nível de repercussão, que foi o Vicente Ferreira da Silva e o Cruz Costas, né? E aí o Cruz Costas já era aluno da casa, já era aluno da USP, e assim, a polêmica girou em torno do fato que a candidatura de todos os outros participantes foi impugnada, uns porque não tinham formação superior e outros porque tinham formação só em direito, certo? Mas isso demorou, não foi assim rápido, isso durou mais ou menos 4 anos e isso só foi resolvido no MEC. A última palavra foi do ministro da Educação da época, tá? Mas a coisa durou, né? E Vicente tentou, com essa obra, aí, colocar o seu nome, tá, para a candidatura da época. E o reitor da época era o Miguel Reale, né? E aí, curioso que, assim, isso eu acho que já, entre os estudiosos, né, da filosofia brasileira, acho que já há um certo consenso que ali houve, acho que um primeiro caso de disputa política, né, em torno aí da filosofia no Brasil, tá? Porque o Vicente, ele fazia parte do grupo do Miguel Reale, que era do Instituto Brasileiro de Filosofia, e era um grupo tido como um grupo de direita, certo? Embora o Vicente nunca tenha se assumido, né, declaradamente, muito menos em suas obras mais recentes, suas últimas obras sobre política, não há nenhuma declaração de Vicente no sentido de ser de espectro direitista, né, ou conservador, pelo contrário, né, pelo contrário. Numa obra de 1963, Caio, que se chamou Os Intelectuais da Direita e da Esquerda, uma obra, inclusive, póstuma, certo? O Vicente, ele procura o que ele chama aí de terceira posição, certo? Ele vai chamar o lado esquerdo, né, o aspecto esquerdo político, como forças modificadoras, né, versus forças imobilizantes, inibidoras, conservadoras. E ele vai falar no intuito de que ele chama de terceira posição, né? Era preciso uma terceira posição. Então, nessa obra, ele critica tanto os princípios básicos da direita, né, com uma eloquência muito interessante, com uma ironia também muito interessante, como critica também os princípios básicos da esquerda que vigorava até então, certo? Contudo, pelo fato de participar e estar mais assiduamente em convívio com pessoas, né, declaradamente ligado a um lado mais destro da política,
Vicente acabou sendo visto, né, sendo encarado realmente como um pensador da direita, da política, desse tipo de espectro, né? Mas quanto à própria obra e declaração, a gente não percebe nada, né, nesse sentido. Tá? Mas, para todos os efeitos, né, isso não tira a qualificação do Cruz Costa. Cruz Costa é um autor referencial para se estudar filosofia no Brasil, fez um trabalho belíssimo. A tese do Cruz Costa, ela girou em torno de um desenvolvimento da filosofia no Brasil no século XIX. Essa foi sua tese para essa mesma cátedra, né? A polêmica é que muitos queriam, né, que houvesse algum tipo de concorrência ali, que seria mais interessante. Não havia nada no regimento da USP, taxativamente, que falasse que precisaria necessariamente de uma formação em filosofia. O que lá constava era que precisava que constasse a cadeira de filosofia. E aí, tanto Vicente quanto outros formados em direito tinham a cadeira de filosofia. Evidentemente que, comparado à Cruz Costa, a diferença era muito grande, assim, a nível de formação acadêmica institucional em filosofia. Cruz Costa já era doutorado na época, né? E acabou não tendo concorrência, apresentou o trabalho, obteve essa cátedra. Mas o fato, Caio, é uma reflexão que a gente abre aqui para fazer, o que isso representou para o futuro, né? Isso foi o quê? Década 1950, tá? O que isso gerou pela frente, a nível de história, né, da filosofia aqui no país, da filosofia mesmo acadêmica, tá? Ali teve dois posicionamentos muito claros, né? As pessoas interessadas pelo Cruz Costa, que já vinham de uma perspectiva de filosofia francesa, uma filosofia já tendente, né, para abraçar muito mais lá na frente uma perspectiva mais declaradamente marxista. Então, houve todo um envolvimento, um interesse em que o Cruz Costa fosse o candidato, e, por outro lado, né, o Miguel Reale, como reitor da universidade, tinha ali também seu interesse em que o Vicente entrasse. Tá? Então, isso acabou tendo uma repercussão para o futuro, porque o Cruz Costa, ele não só obteve essa cátedra, mas com Cruz Costa também se estabeleceu uma visão, ou mesmo versão, da filosofia no Brasil, ou do Brasil, né? Cruz Costa, ele negou, rechaçou mesmo a todo tempo a possibilidade, antes daquele período em que ele se encontrava, até então, de existência de uma filosofia brasileira, né? Ele acreditava que tudo que existia até então aqui no Brasil era pura e simplesmente importação europeia, tá? E que não havia nada de singular, pelo menos de singular aqui no Brasil. Tá? E, olhando um pouco mais a fundo, né, isso realmente há controvérsias nesse sentido, há controvérsias. Mas o fato foi que foi essa visão que se estabeleceu, tá? E que talvez isso explique até um pouco o que você, logo no início da apresentação de hoje, você falou dessa omissão, né, com os estudos dos nossos pensadores, das pessoas que fizeram filosofia aqui dentro. Talvez esse silêncio em torno do nome do Vicente esteja muito ligado com isso, né? O Vicente, ele não foi institucional e acadêmico porque ele não teve a oportunidade, mas em toda a vivência dele, ele nunca se omitiu dessa participação acadêmica, né? Fez parte de importantes congressos nacionais e internacionais da época, né? Publicou em importantes veículos artigos nada a desejar em relação a todo
o script e exigências acadêmicas, mas talvez essa experiência deixou aí uma sequela simbólica, né, para os rumos da nossa filosofia aqui no país. Então, de modo geral, é o segundo ciclo, e aí a gente fica às portas do terceiro e último ciclo do Vicente, que, sem sombra de dúvida, é o momento mais original de sua filosofia, é onde a gente pode dizer que nasce propriamente um filósofo, né, e, por sinal, um filósofo brasileiro, tá, que é quando o Vicente passa aos estudos do mito, da mitologia, né, ou do aórgico, né, uma palavrinha que vem lá do poeta alemão Hölderlin, que significa aquilo que não é feito pelo homem. Vicente passou a se interessar por aquilo que não era estritamente humano, mas que estava para além do humano, certo? E ele encontrou isso na mitologia, tá? Esse terceiro período, Caio, que por sinal foi o objeto da minha dissertação. A minha dissertação ela se concentrou nessa última fase do Vicente, essa fase mais significativa do pensamento dele. Ela tem aí dois autores que são principais, são as duas principais referências do Vicente. E se a gente fala aqui de uma filosofia própria, né, do Vicente Ferreira, essa filosofia se deu nesse intercruzamento entre esses dois filósofos, que é o Martin Heidegger e o Friedrich Schelling, dois filósofos alemães, e essa contrapartida do Vicente em torno desses filósofos se deu em torno das últimas fases desses dois filósofos, né, do que se chama normalmente aí do último Heidegger, e do Schelling tardio, o Schelling voltado aí à filosofia da mitologia, à filosofia da revelação, tá? Inclusive um autor também, uma fase pouquíssima conhecida do Schelling, até a nível de traduções aqui no país, né? Nós não temos traduções que cubram esse período, tá? E que a gente pode falar um pouquinho dela mais na frente. E aí o ponto foi esse, Caio, foi esse intercruzamento, tá? No que tange ao Heidegger, o Vicente ele se inspirou nessa última fase do Heidegger, que se trata de uma nova ontologia, onde o Heidegger promove uma reviravolta sobre seu próprio pensamento, sobre aquela primeira perspectiva de ser e tempo, tá? E que, assim, se a gente fosse classificar essa teoria heideggeriana, né, da sua última fase, a gente poderia chamá-la aqui de ontologia do desvelamento do ser, certo? Heidegger, desde de Ser e Tempo, né, a questão ontológica sempre foi cara para Heidegger, mas ele promove uma reviravolta na sua própria percepção e traz aí uma visão do ser que Vicente abraçou e se tornou seu principal paradigma. Para isso, a gente tem que lembrar algumas coisas de Heidegger, para que as contribuições do Vicente sobre o Heidegger possam fazer um pouco mais de sentido. Nessa filosofia do desvelamento do ser, qual era a ideia de Heidegger? Né? Se a gente pega ali a carta sobre o humanismo, tem uma expressão, né, extraída de lá, que Heidegger sintetiza da seguinte forma, né? Simplesmente o pensar do ser. A nova ontologia de Heidegger é um pensar do ser. Certo? Por trás dessa simples declarativa, a gente encontra aí um significado muito profundo, porque quando Heidegger fala do pensar do ser, ele está se referindo ao ser pensando, e não ao homem pensando. Esse pensar do ser, esse do,
é um du de pertencimento, é um pensar do próprio ser, diferente de um pensar do homem. O que se tem de fundo nessa nova perspectiva heideggeriana é uma ressignificação, ou melhor, ressignificação não, para ser mais preciso, é realmente uma demolição, uma postura radical, uma crítica radical contra toda a filosofia ocidental, né, toda a tradição filosófica, metafísica, porque Heidegger vai acabar equiparando toda a filosofia ocidental como uma metafísica. E o que se presencia, né, nessa metafísica ocidental? É a todo momento um esforço do homem dizer sobre o ser, do homem pensar sobre o ser. Enquanto que, por outro lado, o ser nunca está pensando e nunca está dizendo, mas é sempre o homem dizendo e pensando sobre o ser. A reviravolta de Heidegger é colocar o dizer no ser, é deixar o ser dizer. E quando a gente fala de dizer, a gente entra aí na questão da linguagem. Qual é o dizer do ser para Heidegger? É o dizer da arte. O ser fala uma linguagem artística, mais especificamente poética. É na poesia que Heidegger vai encontrar aí esse elemento próprio da linguagem do ser. Tá? E onde Heidegger vai buscar isso? Lá nas origens da filosofia. Tá? Heidegger observa, tá? E isso, ele não foi o primeiro a observar isso, mas ele traz isso com uma nova visão. Ele observa que desde os pré-socráticos, os primeiros filósofos, havia ali uma atmosfera poética. A filosofia se dava a partir de uma linguagem poética. A poesia se espraiava, né, na fala desses primeiros filósofos, no pensamento desses primeiros filósofos, certo? Então, a poesia está no princípio da filosofia. E em outra obra do Heidegger, importante também para essa última fase do pensamento dele, que é a origem da obra de arte, o Heidegger se volta especificamente sobre a poesia. Não somente a respeito da poesia presente nos primeiros filósofos, mas da poesia em si. Ele se volta sobre a poesia em si. E lá ele se pergunta sobre a origem dessa poesia, qual é a essência da poesia. Tá? E aí é quando Heidegger volta aos mitos, é quando Heidegger fala sobre mitologia. Por quê? Porque a primeira forma de poesia, historicamente falando, nesse pensamento originário, são os mitos. E é justamente nesse ponto que entra Vicente. Quando o Heidegger volta às origens da poesia, origem essa que se encontra na mitologia, porque a mitologia é a primeira forma de poesia humana, bem aí se dá o encontro mais nuclear entre o filósofo daqui, o Vicente Ferreira, e o Heidegger, certo? Só que esse mesmo ponto nuclear é o ponto de separação ou de distinção das filosofias desses dois pensadores. Por quê? Porque em Heidegger, a poesia ela vai ter o papel de fazer esse desvelamento do ser. Ou, em outras palavras, o desvelamento promovido pelo ser, o desvelamento do mundo, o desvelamento do ente, em Heidegger se dá pela poesia. Em Vicente, esse desvelamento do mundo não se dá simplesmente pela poesia, mas pela protopoesia, isto é, pela mitologia. Tá? Então, a gente percebe aí um friso, uma pequena distinção entre mito e poesia. Para Heidegger, mito é só arte. Em termos mais acentuados, para Heidegger,
o mito se concentra na arte. Para Vicente, não só na arte, mas na religião. Então, ainda que Heidegger falasse a todo tempo, a partir do contato que ele teve com Hölderlin, desse diálogo com Hölderlin, essa esfera do sagrado, essa esfera do templo, essa esfera dos deuses, ainda que Heidegger tivesse uma linguagem voltada para esses aspectos, diríamos que religiosos do mito, mas ainda Heidegger o fazia de modo muito reticente, muito suspenso. Então, bem aí, neste ponto, Vicente encontra um limite, uma insuficiência em Heidegger. E é nesse momento que ele vai fazer uma ponte com o Schelling, certo? É neste momento. Por quê? Porque para Schelling, que é o precursor da filosofia da mitologia, né, dessa tradição de estudos filosóficos sobre o mito, para Schelling não há meias palavras. O mito é religião. Então ele vai fazer essa ancoragem aí em Schelling, certo? Ele vai dar esse salto, né, para dialogar com Schelling, e já vai passar a ler Heidegger a partir da luz de Schelling. E aí é um ponto interessante. Porque para Schelling havia aí duas fases, certo? Da mitologia, uma pré-homérica e uma homérica. A pré-homérica era especificamente religiosa. A homérica é na homérica que entra mais essa feição artística e poética do mito, certo? Mas o mito em si, para Schelling, ele é a expressão da religiosidade. Então, esse ponto da religiosidade atrai Vicente para Schelling. Sobretudo, a tese principal de Schelling nesse período, que se chama a teoria do processo teogônico. Essa é a menina dos olhos de Vicente em relação a Schelling. Tá? Em linhas gerais, para a gente fechar esse terceiro ciclo aqui, o Schelling defendia que a história da humanidade, a história do homem, a história do mundo, ela se dava em ciclos mitológicos, certo? E que o mito, ele sempre estava aí engendrando essas eras humanas. Sempre por trás de cada período da história havia um engendramento, havia uma presença teogônica, mítica, uma presença divina determinando aquele período, certo? Só que tem um detalhe. O Vicente percebe que o Schelling, ele apenas esboçou essa teoria do processo teogônico, mas ele não desenvolveu completamente. Ele apenas falou da presença de períodos, mas ele não desenvolveu essa teoria. E aí o Vicente entra nessa senda deixada em aberta pelo Schelling e desenvolve seu próprio processo teogônico. E aí a gente, nesse ponto, a gente já começa a perceber aí uma criatividade, né, um arranjo criativo entre o Heidegger e o Schelling, porque é isso que faz um filósofo em qualquer tempo, é um arranjo entre autores, mas não uma simples montagem, né, mas um arranjo criativo. E aí Vicente estabelece o seu próprio processo teogônico, as suas próprias fases da história, que gira em torno de 4 fases. Vicente diz que a primeira fase histórica e mitológica da humanidade foi uma fase fitomórfica, itereomórfica. Era uma fase conjuntiva, né? Ou seja, era uma fase onde as divindades se manifestavam na forma do vegetal e na forma do animal. Essa foi a primeira era humana, o primeiro éon humano. Depois vem aí a próxima fase, que ele chama de fase dionisíaca, tá? Que era uma fase onde os deuses e a divindade assumiram uma forma relativamente humana ou personal, a partir da figura do próprio Dionísio, que tinha essas feições personalistas, né, e humanas. Aí passa-se para a terceira fase, que é a fase cristomórfica, que se tratou aí de um período que se dá a partir do advento cristão, que é onde aquilo que antes era
apenas uma presença relativa do humano no divino, agora se torna uma presença total. Então, o que é que acontece com essa era cristomórfica? Acontece o que Vicente chama de divinização do humano ou humanização do divino. Uma referência, né, à figura do Cristo, tá? Aonde que, a partir dessa divinização do homem, acontece em contrapartida uma dessacralização da natureza. Certo? Em linhas gerais, essa seria a terceira, e por fim, uma fase mais escatológica e profética, onde Vicente fala de uma espécie de entropia, onde a história estaria retroagindo aos seus princípios originários, ao seu primeiro momento, não no sentido de uma volta literal ao passado, né? Isso nunca esteve nas intenções de Vicente, mas de uma atualização das origens em nosso tempo. Assim, em linhas gerais, viu, Caio, a gente pode encontrar esse primeiro ponto de originalidade e singularidade no pensamento do Vicente, mas a coisa desemboca para outros pontos ainda, né? Quando ele, por exemplo, dá um tratamento mais passional para o ser de Heidegger. Ele passa, inclusive, a chamar o ser de fascinator, uma expressão, né, categórica que Vicente adota, no sentido de entender esse desvelamento que Heidegger falava, não no sentido apenas essencializador, mas no sentido também passional, fascinante, de envolver as pessoas em paixões. Era esse mais ou menos a tratativa, a relação entre o homem e o divino, certo? Então ele faz essa reconfiguração também do Heidegger a partir dessa categoria do fascinator. Tá? Em linhas gerais, a gente poderia resumir esse terceiro ciclo do Vicente, Caio. Muito obrigado, Tiago, pela sua exposição aqui, foi ótimo, você deu um riquíssimo panorama da obra desse autor e conseguiu costurar bem essa questão com as fases e mostrando a originalidade dele nessa última fase, né? Que também já devia estar em outras também, né? Na sua forma de abordagem da lógica, da matemática, a sua questão política, um filósofo realmente completo, né, que abordou a teoria do conhecimento, a política, estética, uma vez que o mito está ligado à poesia também, com certeza, né? É muito fascinante, realmente, a obra do Vicente, a maneira como você apresenta. Eu confesso que eu não tenho nem o que perguntar depois de você fazer essa questão, fazer essa exposição, não teria nenhuma questão a colocar. Só se você quiser dizer, acrescentar mais alguma última coisa aí, para onde depois desse mestrado você tem se encaminhado, continua estudando Vicente, enfim, é o que eu teria para perguntar. Tudo bem, Caio. Então, estou pensando aí me preparando para o doutorado, né? Com certeza o Vicente vai estar presente como uma base, né? E também como um autor certamente muito citado, tá? Mas eu ainda estou aí trabalhando a ideia da tese, que justamente passa desse dilema, certo? Porque eu falei desse meu projeto pessoal, né, que eu venho desenvolvendo há um certo tempo, mas ele foge um pouco do que as nossas academias esperam, né, como tese. Em linhas gerais, as nossas teses costumam ser um conceito, né, sobre um determinado autor. Eu não queria bem trabalhar isso, eu queria, obviamente, né, partir de uma fundamentação rica, certo? Ia prescindir certamente muitos autores, ninguém parte do nada em filosofia, ninguém que se preze em filosofia parte do nada, mas eu queria colocar uns posicionamentos, uns acréscimos, né, umas visões próprias, enfim. Mas aí a gente entra no dilema, né, de como isso acaba, às vezes, sendo visto dentro do nosso itinerário acadêmico. Então, eu ainda estou um pouco suspenso sobre o que, de fato,
mais precisamente eu irei trabalhar. Embora, né, gira em torno dessas questões também do meu mestrado. Essa fronteira entre religião, arte, filosofia, sobretudo pensando ali os primórdios, o nascimento da filosofia, certamente ali seria um ponto que eu não fugiria, né? Eu encararia ali nesse sentido. Maravilha. Muito obrigado, Tiago. Gostei muito da conversa. E também quem assistiu a gente aqui nesse vídeo vai nos assistir depois. Já agradeço aqui. Quem quiser comentar, deixar colocações, questões, enfim, por favor, enriquece o canal, sugestões também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.